A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estaremos nesse momento dando início ao nosso resumo da lição de número 1 desse terceiro trimestre do ano de 2019. Ela será ministrada no dia 7 de julho, ou seja, no próximo domingo. O título da lição é Lucas e o seu Evangelho. Lucas, o evangelista, é, segundo a tradição, o autor do Evangelho de Lucas e do Atos dos Apóstolos, o terceiro e quinto livros do Novo Testamento, respectivamente. A palavra evangelho, do grego boas novas, é um termo que designa cada um dos 4 primeiros livros do Novo Testamento. Os 3 primeiros, Mateus, que traz uma visão do Rei Jesus. Marcos, que traz uma visão de Jesus como servo. E Lucas, que traz a visão de Jesus como o Filho do Homem. Esses 3 são chamados de sinóticos, pois trazem uma visão comum do ministério de Jesus na terra. E também o Evangelho de João, que nos traz Jesus como o Filho de Deus. O texto áureo da nossa lição diz assim: para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Lucas, capítulo 1, versículo 4. Irmãos e irmãs, esse versículo, como faz parte dos nossos textos de referência, nós vamos nos referir a ele mais adiante. Verdade aplicada. Em um tempo marcado pelo relativismo das muitas verdades, não basta estarmos informados. É preciso firmeza na certeza de que o plano de Deus é perfeito. Irmãos e irmãs, devemos processar toda e qualquer informação que chega até nós, ou seja, qualquer opinião, visão de fatos, à luz da palavra de Deus. Pois só assim podemos distinguir as chamadas, hoje em dia, fake news, ou seja, falsas notícias, das verdadeiras boas novas. Jesus falou em João 17:17, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Objetivos da lição: primeiro, conhecer um pouco mais do autor do Evangelho de Lucas. Segundo, revelar acerca das origens e propósitos do Evangelho de Lucas. E terceiro, mostrar as características gerais do Evangelho de Lucas. Esses objetivos serão trabalhados respectivamente nos pontos 1, 2 e 3 da nossa lição. Os textos de referência encontram-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos de 1 a 4. No versículo 1, diz assim: tendo, pois, muitos, ou seja, não poucas testemunhas, empreendido por em ordem a narração dos fatos acerca do ministério terreno do Cristo, que entre nós se cumpriram. No versículo 2, nós temos o seguinte: segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, ou seja, foram incumbidos pelo próprio Senhor ou pelos seus apóstolos para isso. No versículo 3, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente, ou seja, pessoa de prestígio moral, intelectual e social, Teófilo, por sua ordem, ou seja, na sequência dos acontecimentos. Havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, Lucas era um pesquisador e buscou fontes fidedignas para produzir os seus escritos, ou seja, um trabalho de excelência para um homem de excelência. No versículo 4, diz assim: para que conheças a certeza, ou seja, tem uma base sólida, confiável e escrita, pois palavras o vento leva, das coisas de que já estás
informado. Introdução. Neste trimestre, estudaremos aspectos importantes do Evangelho de Lucas. Uma obra literária digna de confiança, cheia de beleza e repleta de ensinos. Nesta lição, trataremos do autor e da obra em si. Ponto 1. A pessoa de Lucas. Evidências antigas datam a partir do segundo século, demonstram que o terceiro livro do Novo Testamento foi escrito por Lucas. Embora o nome Lucas no grego seja Loukas, na verdade, este nome é de origem latina e trata-se de uma contração do nome Lucanus, ou seja, o seu significado é que dá à luz. Lucas foi um médico, conforme Colossenses 4,14. Ele se uniu a Paulo em Troade durante a sua segunda viagem missionária, pois, como ele escreve, começa a descrever, no lugar de eles foram, ele diz nós fomos, ou seja, ele estava se incluindo no grupo, a partir de Atos, capítulo 16, versículos de 10 até 17. Quando Paulo foi preso, Lucas o acompanhou na viagem até Roma para ser julgado. Ele estava com Paulo quando o navio naufragou pelo caminho e ficou ao seu lado enquanto esteve preso em Roma. Atos 28:16. Existem muitas teorias em torno de quem foi Lucas, inclusive algumas que parecem até ser um tanto quanto fantasiosas. Muito provavelmente, Lucas foi um gentio. Seu nome não tem origem hebraica. E de fala grega de Antioquia da Síria. Em Colossenses 4, de 10 a 14, o apóstolo Paulo o distingue dos homens da circuncisão, isto é, os judeus, e o coloca como um gentio. Ele era universalista, pois remonta a genealogia de Jesus até Adão, filho de Deus, conforme Lucas 3:38. E não só até Abraão, como fez Mateus ao escrever especialmente para os judeus. Ele menciona particularmente as palavras proféticas de Simeão, que Jesus seria a luz para iluminar as nações. Lucas 2, 29 a 32. E diz, e toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas 3, 6. Em função disso tudo, irmãos, podemos entender que ele era uma pessoa que tinha uma visão universal do Evangelho. O gentio Lucas, diferentemente da maioria dos judeus, ele valorizava as mulheres, tanto que o seu evangelho é chamado também de Evangelho das Mulheres, como, por exemplo, podemos ver nas seguintes passagens. Lucas 1, de 39 a 45, Lucas 2, de 36 a 38, Lucas 7, de 11 a 17, Lucas 7, de 36 a 59, Lucas 8, de 1 a 3, Lucas 8, de 43 a 48, Lucas 18, de 1 a 8, Lucas 21, de 1 a 4, Lucas 23, versículos 55 e 56 e Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 12. Além disso, tendo em vista, por exemplo, seus registros únicos sobre o amor ao próximo, ilustradas nas passagens do bom samaritano, conforme Lucas 10, 25 a 37, e do filho pródigo, Lucas 15, de 11 a 32. Nós verificamos que ele entendeu perfeitamente o propósito de Cristo, que era de salvar e resgatar o homem, sem qualquer distinção de raça, sexo e posição social. Paulo, aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, diz assim, nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, o nosso Deus não faz acepção de pessoas. 1.1 Lucas, o autor. Desde muito cedo, ainda na igreja primitiva, a tradição cristã atribuiu a ele a autoria
de 2 dos livros do Novo Testamento, conforme já falamos. Se realmente Lucas foi um gentio, então ele pode ter sido o único não-judeu a escrever um livro no Novo Testamento. 1.2. Lucas, um grande colaborador. Lucas foi um grande colaborador de Paulo, conforme os 3 registros bíblicos em que seu nome é citado. Primeiro, como médico pessoal, Colossenses 4,14. Os biógrafos de Paulo falam da sua saúde, que era muito frágil, e, portanto, ele precisava de cuidar dos médicos, e Lucas era o seu médico. Segundo, Lucas também ajudou Paulo como obreiro e cooperador no seu ministério, conforme Filemão, versículo 24. E, terceiro, como um amigo fiel, solidário à sua pessoa em todos os momentos. Inclusive, ele foi o único a estar ao seu lado quando estava prestes a ser martirizado pelos romanos, conforme 2 Timóteo 4, versículo 11. 1.3. Lucas, um grande escritor. Em seus escritos, é possível perceber traços de sua formação e profissão. Ele aplica um grego culto como linguagem e se mostra bastante específico ao descrever casos de enfermidade no seu evangelho. Pela qualidade e organização de seu trabalho, Lucas é considerado um historiador primordial do primeiro século, cuja obra é impecável e digna de confiança. Além de Paulo, Lucas teve contato muito próximo com os mais notáveis líderes cristãos da igreja primitiva. Provavelmente ele conheceu Filipe, Silas, Barnabé, Timóteo, Tito, Marcos, Tiago, Judas, irmãos de Jesus, além dos apóstolos Pedro e João. Lucas esteve em lugares intimamente associados ao próprio ministério de Jesus e de seus apóstolos. Ele vivenciou os primeiros anos da igreja e conseguiu ter acesso a conhecimentos seguros acerca do próprio Senhor Jesus, conforme os nossos textos de referência. Ponto 2. Origens e propósito do Evangelho. As questões que se seguem são apresentadas no tocante ao Evangelho de Lucas. Elas trarão mais luz ao estudioso das Escrituras, possibilitando uma visão geral dessa obra. 2.1. Data e local. O Evangelho foi escrito antes de Atos, Atos 1:1. E Atos não nos leva além dos 2 anos de encarceramento de Paulo em Roma. Quer dizer, cerca do ano 62 da nossa era. Todas essas circunstâncias tornam provável que o Evangelho tivesse sido escrito em Antioquia da Síria, Roma ou Acaia, de acordo com o nosso comentarista, ou ainda em Cesareia, segundo muitos, e num período entre os anos 60 e 65 da nossa era. 2.2. Destinatário. Ivo Storniolo, em sua obra Como Ler o Evangelho de Lucas, afirma: sua obra foi dedicada a Teófilo, certamente uma pessoa de posição que, segundo o costume, teria patrocinado e iria difundir os escritos. Página 17 dessa obra. Na introdução ao Novo Testamento de Carson, ele confirma: a maneira mais natural de entender a expressão é que Teófilo era uma pessoa de verdade e o mecenas de Lucas, ou seja, o seu patrocinador, provavelmente pagando os custos da publicação do livro, e que, por isso, a ele foi dirigido. O adjetivo excelente provavelmente significa que Teófilo era uma pessoa de posição. Página 131 da obra citada. O dicionário enciclopédico da Bíblia, no verbete Teófilo, assim se expressa: cristão nobre, provavelmente de Antioquia, ao qual Lucas dedicou seu evangelho, conforme Lucas 1:3, e os Atos dos Apóstolos, Atos 1:1, página 1491
da obra citada. Enfim, irmãos e irmãs, a abertura do Evangelho de Lucas confirma que foi endereçada a um homem chamado Teófilo, que significa amigo de Deus. Muito provavelmente ele era um alto funcionário romano, possivelmente recém-convertido ao cristianismo e discípulo de Lucas, companheiro, cuja biografia era incerta, como sendo o homem a quem Lucas dedica esse evangelho. Irmãos e irmãs, na verdade, esse evangelho ele é dirigido pelo Espírito Santo para todos nós, que somos teófilos, isto é, amigos de Deus. O hino 198 da harpa cristã, na sua primeira estrofe, diz assim: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma a si. 2.3 O propósito. O livro foi escrito para fortalecer a fé de todos os crentes e para reagir aos ataques dos incrédulos. Foi apresentado para substituir relatórios desconexos e infundados a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lucas queria demonstrar que o lugar ocupado pelo gentio convertido no reino de Deus baseia-se nos ensinos de Jesus. Ele queria recomendar a pregação do Evangelho ao mundo inteiro. Ponto 3. Características do Evangelho de Lucas. Lucas procura uma descrição confiável dos fatos da vida inicial e do ministério do Senhor Jesus em seu Evangelho. Em Atos, ele demonstra o testemunho e doutrina do Senhor Jesus Cristo através dos apóstolos, principalmente Pedro e Paulo, tornando uma só obra, mas em 2 volumes. 3.1 Contexto histórico inicial do Evangelho. A narração de Lucas reporta-se ao tempo em que Herodes o Grande governava a região de Israel, de 37 a.C. a 4 após Cristo, e relata os seguintes acontecimentos. Primeiro, o anúncio do nascimento de João Batista, capítulo 1, versículos de 5 a 25. Segundo, o anúncio do nascimento de Jesus, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Terceiro, a visita das duas mães, capítulo 1, versículos de 39 a 56. Quarto, o nascimento de João Batista, capítulo 1, versículos 57 a 80. Quinto, o nascimento de Jesus, capítulo 2, versículos de 1 a 40. Sexto, o menino Jesus no templo, capítulo 2, versículos de 41 a 52. 3.2 Como Lucas apresenta Jesus. Além de apresentar Jesus como o Salvador do mundo, Lucas dá os seguintes testemunhos sobre ele. Primeiro, Jesus é o profeta cujo papel equipara-se ao servo e Messias. Capítulo 4, versículo 24, capítulo 7, versículos 16 a 39, capítulo 9, versículo 19, capítulo 24, versículo 19. Segundo, Jesus é o homem ideal, o perfeito salvador da humanidade. O título Filho do Homem é encontrado 26 vezes no Evangelho. Terceiro, Jesus é o Messias. Lucas não apenas afirma sua identidade messiânica, mas também tem o cuidado de definir a natureza do seu messianismo. Jesus é, por excelência, o servo que se dispõe firmemente a ir a Jerusalém cumprir seu papel. Capítulo 9, versículo 31 a 51. Jesus é o filho de Davi. Capítulo 20, versículos 41 a 44.
o Filho do Homem, capítulo 5, versículo 24, e o servo sofredor, capítulo 4, versículos de 17 a 19, que foi contado com os transgressores, capítulo 22, versículo 37. Quarto, Jesus é o Senhor exaltado. Lucas refere-se a Jesus como Senhor 18 vezes em seu evangelho. Jesus é o amigo dos proscritos humildes. Ele é constantemente bondoso para com os rejeitados. 3.3 Características especiais. Destaca-se as seguintes características desse evangelho, algumas já até mencionadas. Primeiro, o evangelho de Lucas enfatiza a universalidade da mensagem cristã. Segundo, ele destaca a obra do Espírito Santo. Ele faz 17 referências ao Espírito Santo, enquanto que em Marcos existem 6 referências e em Mateus 12. O seu outro livro é também chamado de Atos do Espírito Santo. Terceiro, Lucas salienta a vida de oração de Jesus, inclusive no momento da sua morte, quando ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quarto, Lucas destaca o papel das mulheres, como já nos referimos. E também em Atos, ele faz isso. E, inclusive, ele menciona o fato de que Paulo tinha uma irmã, Atos 23:16. Quinto, fortalece a fé na história do sepulcro vazio e as suas pesquisas preencheram admiravelmente essa necessidade. Sexto, ele mostra que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Conclusão. A obra de Lucas está entre os mais importantes escritos do mundo. É leitura obrigatória não só para os cristãos em geral, mas também para os eruditos. Através desse livro, compreendemos por que os cristãos se proliferaram pelo mundo. O amor sacrificial de Jesus e a ênfase na pessoa do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, quero agradecer mais uma vez a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal, assistido os nossos vídeos, têm deixado o seu like, têm feito seus comentários. E é por isso, irmãos, que estamos dando continuidade a esse projeto. Estamos agora nesse terceiro trimestre de 2019. Quero também, mais uma vez, parabenizar a editora Betel por esse assunto tão maravilhoso. É que nós estamos revisitando o Evangelho de Lucas, o Evangelho maravilhoso, o Evangelho de Jesus, o Filho do Homem. Irmãos, eu quero também orar por aqueles que estão enfermos. Eu quero pedir a Deus que possa socorrê-los. Você que está enfermo, você que está nos assistindo, eu peço a Deus para entrar com a providência da saúde na tua vida. E eu quero pedir ao Senhor, mais uma vez, que Ele continue abençoando a todos nós. A paz do Senhor.